52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por Andréa Maciel. Livro de Levítico. Estrutura do livro. O livro de Levítico pode ser visto como o coração da Torá. Posicionado bem no centro dos 5 livros de Moisés, ele carrega uma mensagem essencial: Deus é santo, e o seu povo também deve ser. Após a libertação do Egito, Êxodo, Deus estabelece sua aliança com Israel e agora, em Levítico, ele ensina como viver à altura dessa aliança. O cenário do livro se passa todo ao redor do tabernáculo, e o foco não é apenas o ritual, mas o relacionamento entre um Deus santo e um povo que precisa de purificação para se aproximar dele. Lei sobre os sacrifícios, Levítico 1, 7. Aqui, Deus revela os 5 principais tipos de sacrifício. Cada um representa uma dimensão da relação com o Criador. Há ofertas de gratidão, arrependimento e consagração. O altar se torna o elo entre céu e terra, um lugar onde o pecador encontra misericórdia. Deus ensina que a adoração tem ordem, propósito e profundidade. Consagração dos sacerdotes, Levítico 8, 10. Os capítulos seguintes narram o momento em que Arão e seus filhos são separados para o sacerdócio. Vemos aqui a seriedade da missão sacerdotal, e o juízo contra Nadab e Abiú mostra que a santidade de Deus não pode ser tratada com leviandade. O sacerdócio é um chamado de temor e obediência. Leis de pureza ritual, Levítico 11, 15. Este bloco apresenta orientações sobre pureza e impureza, não como tabu, mas como sinais pedagógicos. Deus ensina Israel a discernir, a separar o comum do sagrado. A alimentação, doenças, fluxos, tudo vira oportunidade para refletir sobre a necessidade de purificação constante. O dia da expiação, Yom Kippur, Levítico 16. Este é o ápice espiritual do livro. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue para fazer expiação por todo o povo. Um bode é sacrificado e outro, o bode emissário, carrega os pecados do povo para longe. É o mais claro retrato do Messias que viria, Jesus, nosso sumo sacerdote eterno. O código de santidade, Levítico 17, 20. Deus agora estabelece padrões de conduta que vão além dos rituais. Ele fala de justiça, sexualidade, relacionamentos e idolatria. A santidade não é apenas para o culto, mas para a vida cotidiana. Sede santos, porque eu sou santo se torna a máxima moral. Instruções aos sacerdotes, Levítico 21, 22. Esses capítulos reforçam o padrão elevado para os líderes espirituais. Deus exige integridade, pureza e reverência no manuseio do sagrado. Um lembrete de que liderança espiritual exige vida consagrada. Festas e solenidades sagradas, Levítico 23, 25. O calendário sagrado é apresentado, com festas como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Deus organiza o tempo de Israel em ciclos de memória, descanso e celebração. Cada festa aponta para uma realidade eterna, revelando que o tempo também é santo. Bênçãos e maldições, Levítico 26. Aqui, Deus deixa claro que há consequências na aliança. A obediência traz bênçãos extraordinárias, a rebelião traz correção. Mas mesmo em meio à advertência, há promessas de perdão e restauração se o povo se voltar novamente ao Senhor. Votos e dízimos, Levítico 27. O livro termina com instruções sobre como consagrar ao Senhor votos, propriedades e dízimos. Tudo que pertence a Deus deve ser tratado com seriedade. A fidelidade nos votos é parte do compromisso com a aliança. Levítico é um chamado à profundidade. Mostra que Deus não quer apenas ser adorado, ele quer habitar com seu povo. Mas para isso, a santidade é o caminho e o sacrifício é a ponte. Temas principais do livro de Levítico. Santidade como chamado inegociável. Levítico mostra que a santidade não é uma opção para os filhos de Deus, é o caminho necessário para viver em aliança com o Santo de Israel. Deus repete por diversas vezes: sede santos porque eu sou santo. Levítico capítulo 11 versículo 44. Esse chamado abrange todos os aspectos da vida: culto, moral, saúde, sexualidade, justiça social e comportamento comunitário. Sacrifício como ponte entre o homem e Deus. Antes da cruz, os sacrifícios eram o meio pelo qual os pecados eram cobertos e a comunhão com Deus era restaurada. Cada tipo de oferta, holocausto, expiação, paz, cereal, culpa representa dimensões diferentes do relacionamento com Deus, como adoração, arrependimento, gratidão e aliança. Mediação sacerdotal e responsabilidade espiritual. Os sacerdotes não eram apenas líderes rituais, eram intercessores entre Deus e o povo. A vida deles precisava ser irrepreensível, pois representavam o acesso ao sagrado.
A estrutura do sacerdócio em Levítico aponta profeticamente para Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Pureza e impureza como sinais espirituais. As leis sobre pureza não são apenas higiênicas, mas simbólicas. Elas ensinam o povo a discernir entre o que contamina e o que purifica. Treinando a sensibilidade espiritual, Levítico mostra que a proximidade de Deus exige uma vida separada, mesmo nos detalhes da rotina. Adoração ordenada e festa como memória viva. Deus estabelece dias santos e festas sagradas, não apenas para cerimônias religiosas, mas como marcos pedagógicos de identidade. Cada festa aponta para uma verdade espiritual: libertação, provisão, arrependimento, presença, colheita, eternidade. Consequências da obediência e da rebelião. Levítico 26 traz promessas intensas para quem caminha na aliança, e alertas severos para quem despreza o chamado. Esse tema mostra que a espiritualidade bíblica é responsável, real e prática. Deus honra quem o honra, mas também disciplina por amor. Jesus como cumprimento final de Levítico. Embora o livro trate da lei mosaica, cada elemento, do sacerdote ao sacrifício, do altar ao véu, aponta para Cristo. Ele é o Cordeiro, o sumo sacerdote, o tabernáculo, o Santo dos Santos. Levítico é o esboço que encontra sua plenitude na cruz, mensagem central do livro de Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11 versículo 44. O coração do livro de Levítico pulsa com um único chamado divino: santidade. Deus está formando um povo que não apenas o adora de longe, mas que vive em comunhão com sua presença santa e transformadora. Para isso, ele estabelece instruções detalhadas que mostram como se aproximar com reverência, como lidar com o pecado e como manter a aliança viva no cotidiano. Ao contrário do que parece à primeira vista, Levítico não é apenas um manual de regras cerimoniais antigas. É, na verdade, uma revelação profunda sobre como Deus deseja habitar entre os homens. Ele ensina que a presença de Deus exige preparo, consciência, separação e reverência. A mensagem central é clara: pomba a vida com Deus é santa, e santidade é mais que aparência religiosa. É integridade, obediência e coração rendido. No plano eterno, Levítico aponta para Jesus Cristo como o cumprimento perfeito de todas as exigências da lei. Ele é o sacrifício definitivo, o sacerdote perfeito, o mediador eterno. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19 versículo 2. Essa declaração aparece em um dos capítulos centrais do livro, onde Deus instrui Moisés a falar ao povo sobre as leis morais, civis e espirituais que deveriam reger a vida dos israelitas. A frase sintetiza o propósito central de Levítico: a santidade como padrão de vida para o povo de Deus. Enquanto muitos enxergam Levítico apenas como um livro cheio de regras e rituais antigos, essa passagem revela que todas essas orientações tinham um objetivo maior: formar um povo separado, íntegro, alinhado com o caráter divino. Deus não estava apenas exigindo comportamento, ele estava formando uma identidade. A santidade não era apenas externa, mas relacional. Era sobre pertencer, representar e andar em aliança com o Senhor. Essa passagem é citada também no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, mostrando que o chamado à santidade permanece relevante. Em um mundo relativista, ser santo é nadar contra a corrente com consciência, coerência e aliança com Deus. Principais lições do livro de Levítico. 1. A santidade é um chamado prático, não abstrato. Deus instrui sobre alimentação, vestimentas, relacionamentos, festas, higiene, justiça e culto. Isso nos ensina que ser santo é refletir o caráter de Deus em todas as áreas da vida, e não apenas no templo ou nos momentos de oração. 2. Todo pecado tem um custo real e precisa de expiação. O sistema de sacrifícios mostra que o pecado contamina e separa da presença de Deus, mas também revela a graça. Há um caminho de perdão quando há arrependimento e entrega. Isso antecipa o sacrifício de Cristo como substituto final. 3. A presença de Deus exige reverência e ordem. Deus não habita onde há desleixo ou banalidade. A ordem no culto, a preparação dos sacerdotes e o zelo pelo altar ensinam que Deus valoriza a excelência espiritual e obediência sincera. 4. A liderança espiritual tem peso e responsabilidade. Os sacerdotes não apenas oficiavam rituais, mas eram modelos de pureza, integridade e ensino. Isso mostra que quem guia outros espiritualmente deve ser irrepreensível, pois carrega o peso da comunhão de muitos. 5. Deus se importa com o corpo, a alma e a sociedade. As instruções de Levítico integram saúde física, pureza emocional e justiça social.
Deus não separa o espiritual do cotidiano, Ele quer um povo inteiro, curado e justo. 6. O tempo consagrado fortalece a identidade espiritual. As festas, o ano do jubileu e os dias santos lembram que o tempo precisa ser redimido e usado para a reconexão com Deus. Isso gera memória, gratidão e restauração. Aplicação prática do livro de Levítico. Santidade no dia a dia. Comece pelo simples. Levítico nos mostra que santidade não é algo místico e distante. Ela se manifesta nas pequenas escolhas, o que você consome, como trata as pessoas, sua rotina de trabalho, sua ética. Ser santo é ser separado, não estranho, mas intencional. Viva com consciência do que precisa ser purificado. O livro nos ensina a observar o que contamina, palavras, atitudes, ambientes, relacionamentos. Aplique isso hoje sendo alguém que cuida do ambiente ao seu redor, protege sua mente e trata o arrependimento com seriedade. Cultive reverência, seu corpo é templo, seu tempo é altar. Não banalize sua fé. Crie espaços e momentos sagrados na sua semana. Faça silêncio, tenha um ritmo de oração, mantenha uma rotina com propósito. Deus honra quem honra sua presença. Assuma a responsabilidade de interceder por outros. Assim como os sacerdotes representavam o povo, você também pode interceder pela sua família, sua cidade, sua geração. Levítico nos lembra que a espiritualidade verdadeira é também sacrificial e coletiva. Reconcilie sua fé com sua saúde e seu dinheiro. Levítico fala de pureza no corpo, de dízimos, de descanso da terra. Isso mostra que a espiritualidade madura cuida da vida financeira, respeita o corpo e administra o tempo com sabedoria. Deus está em tudo, e tudo pertence a Ele. Pratique memória espiritual, celebre, lembre e consagre. As festas ensinavam o povo a não esquecer o que Deus já fez. No mundo acelerado de hoje, você precisa parar e lembrar onde Deus te achou, onde você foi curado. Crie marcos de gratidão e reconexão. Conclusão do livro de Levítico. O livro de Levítico é um convite ao retorno da reverência. Em meio a regras, ofertas e rituais, Deus estava ensinando ao seu povo algo maior: como viver perto dele sem ser consumido, como andar em santidade sem se perder no orgulho, como adorar com todo o coração, mente, corpo e alma. Levítico nos desafia a levar Deus a sério, a não tratá-lo como comum, a reconhecer que tudo que temos, corpo, tempo, recursos, precisa estar alinhado à vontade dele. Mais do que um manual de leis antigas, Levítico é um espelho da nossa postura diante da presença. Será que ainda trememos? Ou será que nos acostumamos? Hoje, mesmo sem os sacrifícios do Antigo Testamento, somos chamados a ser sacerdotes reais, oferecendo a Deus um culto vivo, santo e agradável. O altar agora é interno, mas a santidade ainda é exigida. Frase final de encerramento. Deus não busca perfeição sem erros, Ele busca corações que não o tratem como comum.